Oi, tudo bom? Recapitulando o vídeo anterior, a gente viu como definir structures, como definir inductive, a gente definiu funções saindo dos inductives usando as palavras-chave match with. Também vimos que existe uma prioridade, primeiro a de cima, depois a de baixo, de cima para baixo, e vimos que existe esse underscore para dizer eu caso com qualquer padrão. Vimos que a gente pode juntar tipos mais simples em tipos mais complexos, e a partir disso a gente também definiu umas funções saindo deles, que seriam as projeções. Aqui eu chamei o px para pegar o x do p, aqui eu peguei o py para chamar o y do p. A gente viu que existe aquela versão em que a gente escreve que é o próprio p with y igual a py mais 1. E a gente viu que consegue também lidar com isso aqui. E é mais legível. A gente viu que não dá para mudar os valores dessas constantes. Não dá para mudar o valor delas. Ele é fixo. Talvez você percebeu que quando a gente fazia aquele check se via oi mundo e talvez outros valores, sei lá, o 3 mais 4, além dele dar a coisa lá, ele fala o tipo esperado, né, em algum momento. Aqui ele fala o tipo esperado é string. E talvez quando eu passava assim por cima de algo, ele falava o tipo esperado é type. Isso não é nenhuma surpresa. Se você perguntar qual é o tipo do list, aliás, tipo do list não, o tipo do string, ele vai falar que a string é um type. Ele realmente tem como falar isso pra você. Se você perguntar qual é o tipo do caractere, é um type. Se você perguntar qual é o tipo, sei lá, do inteiro, ele vai falar que é um type. Então tem coisas que são types. Você pode ter meio que um argumento do tipo type. E aí pensando nisso, agora vamos ver se posição 2D. Imagina então que eu vou precisar de outras posições 2D no meu arquivo, certo? Eu não vou precisar só dessa posição 2D mais geral. A partir de agora, talvez eu queria ter uma coisa, eu queria ter uma posição 2D nova, que fosse inclusive uma cópia barata, assim, tipo, sem muito trabalho. Então talvez eu queria uma cópia, assim, 100% do posição 2D int, cuja única diferença vai ser que aqui eu vou ter, sei lá, flutuantes. Eita, aqui eu vou ter flutuantes, certo? Então, pum, aqui eu vou ter flutuantes e ali embaixo eu vou ter naturais. Aqui embaixo eu vou ter naturais. E aí você percebe que, poxa, sempre que eu vou criar um ponto com certo tipo, eu vou ter que, sabe, eu vou ter que criar a estrutura de novo para cada ponto. Parece que tem um padrão aqui que está se repetindo. Você tem um certo tipo e você repete duas vezes. Você tem um certo tipo e repete duas vezes. Tem um certo tipo e repete duas vezes. Pior ainda, se eu for definir agora um ponto int, talvez eu vou ter um certo up int. E daí, talvez eu queria agora um up que atuasse só em floats, né? E daí meu upf vai ser esse aqui. E eu tenho que ficar definindo várias funções, uma para cada structure. Não faz sentido trabalhar assim. A gente tem uma ferramenta muito melhor, que a gente vai chamar isso de polimorfismo. E a ideia do polimorfismo é que esse cara, esse pos 2D aqui, ele não vai ser um tipo. Ele vai ser um tipo polimórfico, ele vai ser um tipo que é um tipo diferente para cada outro tipo que ele vai receber. Tipo assim, eu vou escrever aqui. Então ele talvez vai receber um certo argumento, sei lá, T, do tipo type. E a ideia é que o x vai ser do tipo t e o y vai ser do tipo t. E aí talvez agora eu adoraria fazer um up, definir aquela função up, para uma certa posição 2D. Tudo que eu vou precisar fazer é aumentar um argumento, que seria o argumento que me diz o tipo. Então, dado um certo t do tipo, você vai chegar aqui agora e você vai dizer que esse é um pos 2D aplicado no t. Esse é um pos 2D aplicado no t. E a partir disso agora você consegue definir novas posições 2D. Perceba também agora que ele não está conseguindo mais definir o up, porque esse tipo é tão geral que talvez ele não é nem um número, talvez você nem consegue somar essa coisa. Né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir uma outra função que talvez faça mais sentido, que é a função chamada duplicate, sei lá. E essa função ela pega um cara do tipo t, um tzinho do tipo t, e ela cria uma posição t onde tanto x é t, quanto y também é t. E a partir disso, aliás, tzinho, por favor, tzinho, pronto, tzinho. E agora eu posso usar essa função. Olha só que coisa legal. Eu poderia então vir aqui no eval e chamar o duplicate aplicado, no, sei lá, no 3. Não posso, porque o primeiro argumento é um tipo, então é o duplicate nat 3. Ou então eu podia ter o duplicate string oi. Ele vai ter o oi. Perceba que isso não é muito prático, né? Eu vou precisar ficar falando o tipo que a coisa tem, sendo que ele meio que já sabia, né?
Ele já sabia que o 3 tinha tipo natural, ele já sabia que o 8 tinha tipo string. Tem uma forma da gente tratar esse parâmetro recebido como implícito. A gente chama isso de implícito. Seria você colocar aqui, agora sim eu acho que realmente são brackets, você coloca brackets e a ideia é que você não precisa mais escrever isso aqui. Os únicos que ele realmente precisa receber são os que estão entre parênteses. Então, quando ele recebe o 3, ele já tem o resultado. E a ideia é que ele vai tentar inferir, ele vai tentar descobrir sozinho quem é esse T. Como é que ele vai saber o T? Ele vai olhar o tipo da coisa que ele recebeu. Então, se ele receber um 3, ele vira um produto, posição 2D desse 3. Eu posso até chamar aqui, ó, duplicate no 3, vai ser quem? Vai ser um posição 2D nat. O duplicate, inclusive acho que eu podia botar aqui, né? Pronto, aqui. O duplicate posição 2D é uma posição 2D string. Se eu colocar, inclusive... Olha só que legal. Se eu botar um duplicate de um string 4, não, um caractere C, sei lá. Olha só. Isso vai ser um duplicate do tipo posição 2DK. Porque o posição 2D agora, ele é um tipo que é parametrizado. Ele precisa receber um tipo para ele virar um novo tipo. Inclusive, qual seria o tipo do posição 2D ali naquele esquema? Olha só que legal. Se a gente olhar o tipo dele agora... Ah, aqui ele não existe, né? Tá, tem que ser aqui. O tipo dele é... Me dá um tipo e eu viro um novo tipo. Então, se você der um inteiro, ele vira o tipo posição 2D inteiro. Se você der o tipo string, ele vira o posição 2D string. Mas peraí, se você colocou a string e ele virou um posição 2D string, esse é um novo tipo. Então você pode aplicar a posição 2D no posição 2D string. Só com isso a gente já definiu uma infinidade de tipos. Ok? Basta você ficar aplicando posição 2D várias vezes. E esse conceito de lidar com esses tipos genéricos, ele é muito poderoso. Eu vou mostrar agora algumas aplicações engraçadas e legais dele. Esse conceito de tipos genéricos, de polimorfismo, é muito poderoso. Na Lean, inclusive, eu gostaria de chamar a atenção que a gente tem o costume de chamar esse cara aqui com letras gregas, por uma questão de abstração. A gente chama isso aqui de alfa. Então a gente chama isso aqui também seria alfa. Eu poderia fazer uma troca mais rápida, né? Eu não sei porque eu estou tentando trabalho, mas você vai ver que dá no mesmo. E para fazer essas letras gregas, basta você digitar também essa barra invertida e você digitar um A, pronto. Digitar um B é um beta, digitar um G é um gama, digitar um D é um... digitar DE é um delta, e assim por diante. Então vamos fazer uma função aqui bem legal, uma função polimórfica. Essa função, ela vai se chamar double... apply twice. Up twice. A nossa up twice ela vai ser o seguinte. Ela vai receber de forma implícita um argumento alfa. Vai saber qual tipo que ela vai operar. E ela vai receber uma certa função, que eu vou chamar de f, que pega alfas e transforma em alfa. E aí o que é que essa f vai fazer? Aliás, o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar uma coisa do tipo alfa, alfa. Ou seja, eu vou retornar... Aliás, eu acho que eu vou dar um nome para esse cara. E esse nome vai justificar por que é legal usar essa letra grega. Eu vou receber uma coisa de tipo alfa, eu poderia chamar de x, certo? A nível de escrita, eu vou chamar de azinho. Para mim faz sentido que o azinho é um membrinho do alfa. E agora eu quero retornar um novo alfa. Olha só que legal, então. Eu preciso criar um alfa, eu podia retornar o próprio A. Mas aí não justificaria, ele tá até dando um warning ali, ó. Não justificaria eu ter pegado esse F, porque, bom, eu não fiz nada. Talvez, então, eu podia aplicar o F no A. Porque o F, bom, o F, ele transforma alfas em alfas. O A é um alfa. Então, o F, depois que é aplicado no A, ele retorna um alfa. Então, faz sentido que esse cara é um alfa e tá tudo certo. Só que aí, o nome da função é up twice. Ela me dá a ideia de que eu vou aplicar a mesma função duas vezes. Então eu vou aplicar a mesma função duas vezes. E é legal de perceber que só fazendo isso agora eu defini uma infinidade de funções. Eu defini uma quantidade de funções, nossa, infinita. Para poder lidar com essa função, eu poderia, por exemplo, voltar aqui, por exemplo, do not, né, aqui dentro desse namespace, e aqui eu tenho como negar um booleano. Então aqui eu poderia pegar, por exemplo, o meu true, e eu poderia aplicar duas vezes nele. Então vamos lá, eu vou aplicar duas vezes nele a função not. Aí eu quero que você perceba o seguinte, quem é o alfa aqui? O alfa é o bool, certo? Porque, por que eu sei que o alfa é o bool? O apply twice recebe uma função de alfa para alfa, que é o not. O not, ele pega bools e transforma em bools. Ele pega um certo
cara do mesmo tipo da função, que seria um alpha aqui, e aqui seria um bool, e ele retorna um novo bool. Então, isso aqui tudo é um bool. Qual bool é? O true. É ele mesmo. Ele aplicou o not uma vez, virou false, aplicou de novo e virou true. Então, olha só que legal. Fazendo essa função aqui, up-twice, a gente já definiu uma infinidade de funções. A gente pode resolver problemas, definir tipos polimórficos, que vão encapsular uma infinidade de problemas específicos em um problema mais geral. E agora eu queria introduzir 3 tipos que vão ser muito relevantes daqui para frente no nosso estudo. Para isso, eu vou realmente deletar tudo aqui nessa página. Tchau, tchau. E eu vou começar introduzindo 2 tipos novos usando o inductive. Talvez você pensou assim, nossa, o nome desse inductive deveria ser num. Eu só crio vários caras, weekdays, etc. E eu vou criar aqui dessa vez 2 novos inductives. Um chamado prod, de produto, e um chamado sum. A gente também vai estar entrando no namespace hidden, and hidden. E a ideia é que eu vou estar fazendo uns inductives bem legais aqui. Mas na verdade, os inductives, além de você poder dizer o nome de alguém, nome de inductive, né, o nome do construtor, você poderia dizer qual argumento ele carrega. Você poderia passar argumentos nele. Então você poderia, por exemplo, ter um inductive que ele carrega ou um natural ou ele carrega um booleano. Vamos pensar um pouco nesse tipo aqui, que vai ser o nosso tipo example, nosso tipo exemplo. E o nosso tipo exemplo, talvez, eu queria definir uma função saindo dele, não sei. Eu queria definir uma função teste, que ela recebe um ezinho do tipo exemplo, e ele retorna um certo booleano. Ok? Certo booleano. E esse é o booleano mesmo do próprio lim. Então o que é que eu vou ter que fazer? Ele é um inductive, ele tem várias formas de ser. O que eu vou fazer vai ser matchar. Eu vou dar um match where with. Se ele for esse cara ou se ele for esse cara. Mas perceba que para ele virar um S, não basta só ele ser um cara desse. Ele precisa receber um natural para virar um cara do S. Inclusive, eu posso checar aqui, a gente vê que o tipo do S, ele não é polimórfico, ele realmente só tem um tipo, né? E a gente vê também que se eu for olhar o S.inLeft, ele tem um tipo, me dá um natural e eu viro um S. Se eu for olhar o inWrite, ele fala, me dá um booleano que eu viro um S. Então, esse cara aqui, ele não é um tipo S. Esse cara aqui, ele é do tipo, me dá um natural, vira um S, me dá um booleano que vira um S. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um argumento. Eu vou dizer esse cara recebeu um certo N, esse cara recebeu um certo B, e daí pela própria inferência de tipos ele já vai entender, o N é um natural qualquer, o B é um booleano qualquer, que esse construtor, a gente chama isso aqui de construtor, que esse construtor está carregando consigo. E agora, o que eu vou fazer? Para cada um dos caminhos eu tenho que pensar num retorno que seja booleano. Se ele for booleano, por exemplo, eu poderia retornar o próprio booleano, que é o meu objetivo aqui, é retornar o booleano. Mas se ele for um natural, talvez eu queria fazer alguma coisa com essa função. Talvez eu poderia ver, por exemplo, se o número é par. Né? E uma forma muito comum da gente testar se o número é par é ver se a divisão por 2 é igual a 0. Então eu vou fazer dessa forma aqui. E agora eu defini minha função, onde o que ela faz é testar se... Ainda tá dando errado? Has type as, but expected to have type. Ou, tá, o problema é que eu coloquei isso aqui, devia ser maiúsculo. Então, se ele for o inlamento de um N, retorna isso. Se for um inlamento de um B, ele retorna o próprio B. E agora a gente definiu um certo tipo que também representa decisão, mas que carrega algum valor consigo. Um valor específico, um valor do tipo natural, um valor do tipo booleano. E a gente poderia até fazer um teste aqui. Eu poderia definir uns membrinhos desse E, né? Eu poderia definir, sei lá, um é 1, e um é 2, e um é 3. Pra gente pensar quem são os membros desse E. Quem que é um membro desse tipo S? Vamos lá. Quem que é um membro desse tipo S? Eu poderia ter, por exemplo, um S inlado com natural. Então eu tenho que dar um natural para ele. Deixa eu ver, sei lá, o 3. O 3 é um natural. Pronto, esse cara é um S. Eu poderia ter um ex inrado com booleano, sei lá, agora é o do próprio Linton, né? O tema true minúsculo, é o true. Eu não poderia ter um inlamento de um false, não faz sentido. Os inlamentos só recebem naturais. Eu não poderia ter um enramento de um natural, não faz sentido também, certo? Então eu vou pegar, sei lá, um inlamento de um 4. E agora vamos dar uma olhada nisso. Quem que é o teste aplicado no E1? Bom, vai ser o resultado do E1 ser
par. O 3 não é par, ele é falso. Tá, e do E2? O E2 retorna o próprio booleano. Nesse caso é true, retornou true. E como seria o do E3? Bom, vai acabar sendo se o natural que ele está guardando, o E3 está guardando, se ele é par ou não, né? Se ele é par, ele retorna true, 4 é par, retornou true. Então a gente acabou de criar um tipo que representa essa ideia de decisão. Só que, olha só que legal, agora que a gente pode carregar tipos juntos, a gente poderia inclusive recriar aquela ideia do point, do pos, aliás, do pos 2D, só usando isso. A gente poderia criar um tipo pos 2D, certo? Que tem um construtor só, chamado make. E esse construtor só, ele receberia duas coisas, um x do tipo, sei lá, alfa, e um y do tipo alfa. E para economizar um pouco, eu vou escrever os dois juntos aqui, ó. X e um y do tipo alfa. E agora a gente tem a mesma coisa que a gente tinha antes. A gente consegue, por exemplo, criar um certo pos 2D ponto make 34. E ele vai tentar descobrir qual é o tipo. Aliás, ele não soube como printar isso daqui, tá? Uma coisa, inclusive, que eu esqueci de fazer seria passar esse tipo polimórfico aqui como argumento. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar isso aqui como inteiro. Então, olha só que legal. A gente conseguiu um efeito muito parecido. Agora, o que a gente não vai ter mais são aquelas funções para você extrair o valor dele, ó. Não tem mais aquele xy. Se você quiser você vai ter que definir uma função que, pegando um pos 2D, você consegue extrair o x, consegue extrair o y. Então, quando a gente usa aquela interface de structure, a gente ganha algumas coisas a mais, mas são só umas comodidades. Quando você vê que o seu tipo só vai ter um construtor que fica acumulando um monte de coisa, use structure. Essa é a ideia, mas a inductive é tão forte que você podia usar ela no lugar da structure, tá? Essa é a ideia que eu estou tentando trazer aqui, que a inductive não é um enum, tá certo? A partir disso, agora, eu vou não usar o inductive, eu vou usar o structure. E eu vou definir dois tipos polimórficos muito importantes. Cada um desses tipos polimórficos super importantes, na verdade, vão receber dois tipos, tá certo? Não só um. Eles vão receber, sei lá, um alfa e um vita, que são do tipo. E no caso desse aqui, o inductive sum, eu vou receber também alfa vita do tipo. A diferença é que em um eu vou separar de uma forma. No caso aqui eu vou ter vários caras aglutinados. Eu vou ter, sei lá, um Azinho do tipo alfa e eu vou ter um Bzinho do tipo vita, né? E aqui eu vou ter ou esse cara do tipo alfa, ou eu vou ter esse cara do tipo vita. Eu vou até melhorar um pouco os nomes aqui para ficarem mais consistentes. Eu vou chamar esse aqui de Alt R e esse aqui vai ser o Alt L. Pronto. E agora eu vou tentar fazer um exemplo aqui para trazer uma outra ideia. Então agora eu gostaria de testar qual é o tipo da sum. A sum precisa receber dois argumentos de tipo. Pode ser um nat e um string. Pronto. Então agora eu tenho o tipo SumString. Vamos tentar fazer alguém desse tipo, do tipo SumString. Seria quem? Seria, por exemplo, e a gente vai ter talvez um pequeno problema ótimo. Seria o sum, ponto, em lamento, e agora eu tenho que dizer qual é o alfa, né? Seria o string. Só que ele não sabe quem é o outro, né? Quem seria o outro em lamento. Para poder resolver esse problema, eu vou ter que falar pro Linho. Vou ter que falar, esse é o sum, que pela esquerda é um string e pela direita é um natural. Eu acho que até troquei, na verdade. Aliás, eu que estava errado, né? Eu devia receber aqui um... Ah, ok, deu certo. Eu estava errado. Troquei até o lado da coisa, né? Porque string era pela direita, enfim. Eu poderia agora testar um cara do tipo do produto. Eu poderia ter, então, um produto.make. Ou então eu poderia abrir chaves e dizer, o Alt L é o 4 e o Alt R é o Oi. E, bom, ele não sabe qual produto é esse, então eu vou só falar para ele aqui qual produto é. Esse é o... Hã? Eu apertei algum botão aqui. Não apertei, não. Esse é o produto inteiro string. Esse é o produto inteiro string. Pronto. E agora tem tanto produtos quanto somas. Esses são dois tipos muito interessantes, muito relevantes.
O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar como exercício a gente definir algumas funções que estão trabalhando com produtos e somas. E vou falar mais um pouco sobre definição de funções polimórficas. A gente viu como que funciona aquela função chamada a appTwice, que aplica uma certa função duas vezes no argumento. Mas talvez eu vou ter funções que misturem vários desses tipos aqui, desses tipos polimórficos, certo? Então, eu poderia ter, por exemplo, uma função chamada prod to sum, sei lá. Tem muita gente do C que escreve mais ou menos assim, tipo, literalmente assim, né? Pô, fica quase um PS2, ó. Então eu poderia receber alguém que fosse do tipo produto. Poderia escrever assim, o produto... E agora eu tenho que dizer o produto de quem? De dois caras arbitrários, mas aí eu tenho que dizer quem é o cara. Né? E eu vou usar argumentos aqui implícitos. Eu vou dizer, são alfa, tem um alfa e um vita, tem tipo type. E eu quero definir uma função que recebendo isso consegue me criar uma soma de alfa vita. Simples assim. E bom, vamos lá. Então, para saber o que eu vou fazer, eu talvez gostaria de matear o W, mas eu não preciso, né? Porque eu estou no structure, eu defini como structure, então eu já tenho as funções que extraem. É o w.outl e o w.outr. E agora eu preciso descobrir como é que eu vou fornecer um cara do tipo soma. Para ser uma soma, ou ele é um em R, em L, ou ele é um em R. Então o que eu poderia fazer seria, retornar o próprio sum em um L, e agora eu tenho que dar um alfa. Né? O meu W de prod alpha consegue me retornar um alpha se eu chamar o outl dele. Pronto, isso é uma resposta válida. Outra resposta válida seria o sum em R do w.outr. E essa outra resposta válida. Então talvez eu poderia agora definir uma outra função interessante. Poderia ser, sei lá, o prod, com. E o prod com... ele, sei lá, tem dois tipos aqui polimórficos e ele recebe algum Wzinho, algum Pzinho de produto desses alfa vita e retorna um novo produto, só que agora os caras estão trocados. E vamos definir esse cara aqui, não vai ter nenhuma dificuldade. Para definir um produto, chaves, e basta dizer quem é o outl, basta dizer quem é o outr. E quem vão ser esses? Bom, esse outl, ele vai ser o primeiro argumento do produto. E aqui o primeiro argumento é o vita. Então esse cara tem que ser um vita. Eu recebi um cara cujo primeiro membro é um alfa e o segundo membro é um vita. Então esse segundo membro é o que eu quero. Eu vou pegar o p.outr. E pronto, agora eu tenho um outr. Eu tenho um membro dele aqui. E agora eu tenho que produzir um alfa. Que ele tá nessa ordem. Eu tenho um pzinho. Eu vou pegar o cara da esquerda. E pronto, eu produzi uma coisa que meio que troca os argumentos do lugar, né? Então se eu vier aqui nesse cara que eu defini lá em cima, e aqui embaixo eu jogar ele aqui, né? Eu tenho o 4 e o oi. Aí eu poderia vir aqui e eu poderia, aplicar minha função prod.com. E a gente trocou, né? Não é mais o 4 e o oi, é o oi 4. E essa função vai funcionar para qualquer produto de quaisquer dois tipos, inclusive naquele tipo em que você tem o mesmo tipo, onde o alfa e o vita são iguais. Esse caso não está excluso, né? Então poderia ter int aqui. E ele ainda assim não deu para ver a troca, né? Ainda assim ele trocou, 4, 3 virou 3, 4. Agora perceba que quando eu defini essa função aqui, prod.com, eu coloquei o prod e tem um pontinho no meio. Isso é proposital para eu lhe entender que eu vou poder usar aquela notação legal, aquela notação em que eu entendo que essa coisa toda entre parênteses é um prod, e aí basta escrever com. E aí ele já troca de lugar. Inclusive, isso tudo vira um novo prod, eu posso escrever com de novo. Se eu colocar um parêntese, vão ter outras formas de escrever no futuro, por enquanto é assim. E aí eu troquei duas vezes e ficou do mesmo jeito, né? Por fim, eu queria definir uma função chamada som.com. E a sum.com, ela vai acabar funcionando dessa forma. Ela vai receber os dois tipos lá, né? Tipo. E ela vai receber um argumento, sei lá, um s de sum, que é uma sum desses tipos aqui. Tá ok? E ele vai retornar uma sum desse tipo aqui. E para fazer isso, basta eu fazer o quê? Ela é definida dessa forma, usando, né,
os construtores diferentes, então ou ela é desse jeito ou ela é desse jeito, e o que eu vou fazer vai ser definir um match, um match as with, onde ou ela é um in-lar de um A, ou é um in-R de um B, e daí agora eu só preciso fornecer um novo membro dessa sum Vita Alpha. Poderia ser, por exemplo, no caso aqui eu tenho um sum em L, que é um alpha, não é? Porque eu peguei ele pela esquerda. E eu preciso agora fornecer um certo sum Vita Alpha. E eu consigo fazer isso se eu conseguir fornecer um alpha, que no caso aqui está em R. Isso aqui talvez não vai ser tão fácil de fazer sozinho depois, dependendo do quanto você já mexeu com coisas assim, polimórficas, mas depois de um tempo fica tranquilo. A coisa que eu mais queria introduzir aqui são duas comodidades novas. Em primeiro lugar, se você vai pegar um argumento para depois só usar ele para fazer um match, você não precisa dar um nome para ele. O Lean traz uma outra forma melhor, que seria não pega ele, escreve direto só o tipo dele aqui, ó. Aqui, cadê? Ups. Agora sim. Só o tipo dele e você coloca a nossa setinha para a direita. Então, defina uma coisa do tipo soma de alfa vita para soma de vita alfa. Você apaga o igual e não precisa do match. E o que é que o Lean vai fazer? Ele vai entender que esse primeiro argumento é essa coisa que você botou depois dessa barra. Ele já está mateando o primeiro argumento por padrão. Então você não precisou nem dar um nome para ele. Essa foi a primeira comodidade que eu queria apresentar. A segunda comodidade que eu gostaria de apresentar, além do... Por exemplo, a gente viu que você pode escrever aqui um OpenSum. E abrindo um OpenSum, você podia agora ficar livre de ter que ficar escrevendo isso aqui e escrever só em write, né? Mas se você não quiser abrir o namespace por algum motivo, a Lean também permite que você escreva ponto em R e ponto em left, em L. Porque ela vai entender que esse ponto que vem antes dele é a coisa do tipo esperado. Então, era um sum. Então, se aparecer um ponto em L, só pode ser o sum ponto em L, só pode ser o sum ponto em R. E assim você consegue poupar algumas linhas. Se você achar isso muito feio e você preferir sem um ponto mesmo, certo? Mas você também não quiser abrir o namespace por algum conflito, por exemplo, você também ainda pode usar o open sum in. E a ideia é que aqui dentro tá aberto, você pode usar sem um pontinho, sem nada, mas aqui fora, se você tentar usar, ó, ele briga. Ele não sabe quem é esse cara. Ele não sabe nem quem é esse cara, inclusive, porque não tem contexto. Agora, esse cara ele sabe. Tá certo, com tudo isso que a gente conversou hoje, eu vou estar passando de novo mais um linkinho com exercícios. Considere se juntar ao nosso grupo no Discord para poder tirar qualquer dúvida. Valeu, até mais, tchau, tchau.